Deve tê-la perturbado bastante o fato de que o réu pudesse persuadir a senhorita Frente a despedi-la, não é? Ele era uma ameaça ao seu modo de vida. Ele teria mudado tudo. Sim, isso é tudo muito perturbador. Não é de se espantar que tenha ressentimentos tão amargos quanto o réu. Caretíssimo. A senhorita realmente acredita que o réu poderia vir a se casar com a sua patroa? Acredito. Sim, acredito. A seus olhos ele tinha tanta influência assim sobre a senhorita Frente que poderia persuadi-la a demiti-la de seu emprego? Eu só queria ver ele tentar. Ele demonstrou não gostar da senhora alguma vez? Não. Ele tinha bons modos. Vou lhe fazer apenas mais uma pergunta. A senhora disse que ao passar pela porta fechada, reconheceu a voz de Leonardo Vole. Pode dizer ao júri como é que sabe que era ele? Pode-se reconhecer a voz de uma pessoa sem saber exatamente o que ele está dizendo. Obrigada, chame Romaine Raigo. Romaine Raigo. Juro por Deus Todo-Poderoso que o testemunho que darei será a verdade. Toda a verdade, nada mais que a verdade. Seu nome é Romaine Raigo? É, Você tem feito como esposa do réu Leonardo Vole? tenho. E é efetivamente sua mulher legal? Não. Bem, nós tivemos uma espécie de casamento em Berlim, mas meu antigo marido ainda é vivo. De onde que o casamento? Não é válido. Meritíssima! E as mais graves objeções quanto ao fato de se permitir essa testemunha dar seu depoimento. Nós temos o fato inegável do casamento entre ela e o réu e nenhuma outra prova desse dito casamento anterior. Ah, se o nobre colega Robartes não tivesse abandonado sua costumeira paciência e houvesse esperado apenas mais uma pergunta, a meritíssima teria sido poupada dessa nova interrupção. Senhorita Raiger, essa é uma certidão de casamento sua, com Otto Gant Raiger, realizada em 14 de abril de 1975 em Leipzig? É. Gostaria de ver a certidão. Se não me engano, essa será a prova número 4. Creio que sim, meritíssima. Creio, senhores, que a testemunha tem a devida competência para depor. De qualquer forma, senhorita Raiger, a senhora está disposta a depor contra aquele homem que vem chamando de seu marido? Perfeitamente disposta. Ô, Romaine, o que você está dizendo? O que você está fazendo aqui? Silêncio! É preciso ter silêncio, Leonardo. Como se esse momento puder falar em pé sempre na frente, sua própria defesa. Quer dizer ao júri, então, o que aconteceu na noite de 14 de outubro? Eu permaneci em casa durante toda a noite. E Leonardo Vole? Leonardo sairá às 7h30. E a que horas ele voltou? Leonardo voltar às 10 horas e 10 minutos. Isso não é verdade! Não tem uma só palavra! Mentirosa! Essa é mentirosa! Ela está mentindo! Me deixa com medo. Vocês podem observar o comportamento do réu, né? Bom, ele voltou às 10 horas e 10 minutos e o que aconteceu então? Bem, ele estava nervoso, com a respiração alterada. Então arrancou o paletó e examinou as mangas. Depois, me mandou lavar os punhos, porque estavam sujos de sangue. Ele lhe falou a respeito do sangue? Ele disse, droga, estão sujos de sangue. E o que a senhora disse? Eu disse, o que foi que você fez? O que ele respondeu? Ele respondeu, eu a matei. Isso não é verdade, mentirosa! Isso é uma farsa! Ela está mentindo! Mentira! Mas não é verdade! Por favor, Roberto. Senhora Rominati, você sabe o que a senhora está dizendo? Devo dizer a verdade, não devo? Ele disse, eu a matei. A senhora sabia a quem ele se referia? Claro, era aquela velha que ele vinha visitando a toda hora. E o que aconteceu então? Bem, ele me disse que eu deveria dizer à polícia que ele estava em casa às 9h30. E eu disse, a polícia sabe que você a matou? Ele disse, não. Eles acharam que foi crime. Mas lembre-se, eu estava em casa às 9h30 e não voltava a sair. Mas posteriormente a senhora foi interrogada pela polícia e eles lhe perguntaram se Leonardo estava com a senhora às 7h30, às 9h30. Perguntaram. E o que a senhora respondeu? Eu disse que sim, mas não tem verdade. Eu vejo que agora alterou seu depoimento. E por que o fez? Porque ser um assassinato. Porque eu amava? Não. Eu
Eu nunca o amei. Comene! Eu nunca o amei. Ela lhe era grata. Você trouxe ela a esse país, pediu que lhe desse um álibi e a princípio a senhora concordou. Porém, mais tarde julgou que fazer isso era errado. E por que julgou que era errado? Porque seria um assassinato. Eu não poder vir ao tribunal, jurar, mentir. Definitivamente. E o que a senhora fez, então? Eu não sabia o que fazer. Então eu escrevi uma carta no embaixador, dizendo que mentiras eu não contava mais. Eu queria dizer a verdade. E essa é a verdade. Que Leonardo Divoli voltou não às 9 horas e 25 minutos, mas sim às 10 horas e 10 minutos. Que ele tinha sangue nos punhos e que ele positivamente confessou ter matado a senhorita Frei. Essa, diante de Deus, é a verdade? Essa é a verdade. Meritíssimo. Quando o réu passou por aquela cerimônia de casamento com a senhora, sabia ele que seu primeiro marido ainda estava vivo? Não. Então ele agiu de boa fé. Sim. E a senhora ficou muito grata a ele, foi? E eu fiquei muito grata a ele. E demonstrou toda a sua gratidão vindo aqui depondo contra ele? Seria um assassinato. A senhora está dizendo a verdade? Estou. Eu suponho que a senhora tenha ressentimentos quanto eu e esteja inventando essa história. Não. A senhora compreende que está sob juramento? Compreendo. Eu estou lhe avisando, senhorita Raia. As penas por perjúrio nesse país são pesadíssimas. A senhora disse que Leonard lhe pediu para lavar os 2 punhos do paletó. Já. Os 2 punhos, senhorita Raia? Eu já dizia que foi isso que Leonardo falou. Não. A senhora disse, Leonard me pediu para lavar os punhos. Havia sangue nele. Agora vem de meu colega ser impreciso, senhorita. A testemunha jamais disse que lavou ambos os punhos ou o senhor está surdo hoje? Minha colega está certa. Por favor, tome seu lugar. Pois bem, a senhora lavou os punhos ou não? Agora me lembrar, foi só um. Talvez sua memória mereça pouca confiança. Tanto quanto aos outros pontos de sua história. No primeiro depoimento da polícia, a senhora disse que o sangue vinha de um corte quando ele fatiou o presunto. Leonardo, a perceber que as mangas estavam sujas de sangue, se cortou de propósito, para parecer que aquele sangue era dele. Mentira! É mentira que a mãe fez uma coisa dessa! Eu não fiz isso! Controle-se! Então a senhora confessa aqui que seu primeiro depoimento da polícia era todinho mentiroso, né? A senhora parece ser uma excelente mentirosa, secretário. Leonardo me disse que falava a polícia. A questão é saber se estava mentindo ou se está mentindo agora. Eu estava com medo de Leonardo. A senhora estava com medo de Leonard? Medo do homem cujo coração e brilho a senhora acaba de partir aqui. Eu creio que o júri saberá em quem confiar. Isso é tudo, meritíssimo. Meritíssimo, o caso está apresentado pela promotoria. Pode se retirar, Homem Rider. Senhor Euclides, Meritíssimo. Senhores jurados, não lhes direi aqui que não há caso. Não há acusação a ser respondida pelo réu. Peço-lhes que tenham muito cuidado no modo pelo qual acreditaram no testemunho de uma mulher que pode ter sido educada a acreditar que a mentira pode ser usada segundo sua conveniência. Eu chamo o réu Leonardo Divoli. Juro por Deus, Todo-Poderoso, que o testemunho que darei será a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade. Muito bem, senhor. Todos nós aqui sabemos de sua grande amizade por senhorita Frank. Por que a visitava com tanta frequência? É que eu fiquei gostando dela. Ela parecia a tia Betsy. A tia que o criou, não foi? Sim, ela era muito querida pra mim. A senhorita Frente fazia lembrar dela. O senhor ouviu aqui Janet Marquez dizer que havia uma ideia de casamento entre o senhor e a senhorita Frank? Há alguma verdade nisso? Claro que não, isso aí é uma ideia absurda. Ela sabia